Olá, a paz do Senhor Jesus para vocês, é uma alegria estar de volta. Nós estaremos nessa oportunidade, mais uma vez, estudando sobre as parábolas de Jesus. Em especial, na lição de hoje, a lição 7, nós estaremos tratando sobre a parábola do bom samaritano. Conhecida esse título, a parábola do bom samaritano. Uma coisa que é importante nós observarmos nas parábolas, de um modo geral, é a simplicidade dessas histórias. Elas são, via de regra, histórias muito simples, muito simples. E tal simplicidade, ela se identifica na questão da quantidade de personagens das parábolas. Era muito comum nas parábolas que elas tivessem ou tenham a quantidade mínima de personagens necessárias. Nessa parábola em específico, e eu quero chamar sua atenção para isso, é muito importante, nós temos quatro personagens que nos ajudam a entender melhor aquilo que Jesus está querendo nos dizer. Nós temos o homem caído à beira do caminho, o homem que foi assaltado. Nós temos a figura de dois religiosos. Interessante que Jesus escolhe dois representantes legítimos da espiritualidade ou da religiosidade judaica, e nós temos a figura do samaritano, que convencionou-se chamar de o bom samaritano. De alguma forma, nós iremos nos identificar com um desses quatro personagens. Não tem como a gente fugir disso. Identificaremos-nos com um deles. A pergunta é com qual exatamente nós vamos nos identificar. Particularmente, eu sou fascinado por essa parábola. Eu gosto demais dessa parábola. É um primor de beleza, uma parábola que é conhecida até mesmo nos meios seculares. É muito comum encontrarmos menção dessa parábola nos livros e na literatura clássica. Ela se encontra em Lucas, capítulo de número 10, do versículo 35 ao 37. E eu sugiro que você a leia na íntegra. Nós não o faremos aqui, mas é muito importante que você leia no próprio Evangelho de Lucas. Só Lucas fala dessa parábola. Essa é uma parábola exclusiva de Lucas, que, aliás, é o maior escritor de parábolas. Lucas é considerado, o Evangelho de Lucas, o Evangelho das parábolas. Isso porque, de todos os quatro evangelistas, é Lucas que tem a maior quantidade de parábolas descritas no Novo Testamento. Essa parábola, a parábola do bom samaritano, ela nasce de uma pergunta de um religioso que se aproxima de Jesus. E vamos ver aqui um panorama geral dessa parábola, para depois a gente entrar no detalhe de cada um dos tópicos e daquilo que cada personagem pode nos ajudar. Mas ela nasce daí. Um religioso, um doutor da lei, um homem perito na religião, se aproxima de Jesus e faz uma pergunta muito pertinente. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, como bom judeu, ele responde devolvendo a pergunta ao homem. E Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como é que você lê na lei e como você entende o que está escrito na lei? E o homem responde, ele era um doutor da lei, ele conhecia bem as Escrituras. E ele responde com uma junção de dois textos do Antigo Testamento, de Deuteronômio capítulo 6, com Levítico capítulo 18. E ele junta e diz, respondendo aquilo que estava na lei. O problema dele não era que ele não conhecia, que ele não sabia. A resposta dele é corretíssima. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o homem sabia o que fazer. Aliás, Lucas diz que ele, quando vai até Jesus, ele na realidade estava querendo pôr Jesus em prova. O desejo dele não era que ele
queria descobrir uma verdade ou a explicação para alguma coisa. Ele vai com más intenções. Ele vai na tentativa de encontrar algo, e a Bíblia, na linguagem de hoje, diz que ele querendo encontrar alguma coisa contra Jesus. Vejam como isso é algo perigoso. Até na própria leitura da palavra de Deus, a gente pode fazê-la com a motivação errada. Esse doutor da lei faz essa pergunta, Jesus responde, e o próprio Lucas diz que ele quer se justificar. E nessa tentativa dele se justificar, ele faz uma outra pergunta, dizendo: e quem é o meu próximo? E aí é para responder essa segunda pergunta que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Isso é muito importante, a gente avaliar essa parábola a partir dessas duas perguntas iniciais. Não que Jesus estivesse ensinando que a salvação é algo que se consegue a partir de obras. Não é isso. Mas o que Jesus estava dizendo e deixa claro é que as obras vão demonstrar que tipo de fé eu tenho e que qualidade de fé é essa. Se a minha fé é uma fé meramente de conhecer, de saber, de decorar versículos, ou se é uma fé que transformou a minha vida e que me faz olhar para o meu próximo com compaixão e amor. E esse era o caso dos personagens da parábola. Jesus, então, respondendo à pergunta do homem, a segunda pergunta, quem é o meu próximo, ele conta essa bela história. E a gente conhecer cada um dos personagens é muito importante, como disse, para a gente poder, a partir disso, aprender os princípios da parábola e depois avaliar a nossa própria religiosidade. Ou que tipo de religiosidade agrada a Deus. Isso é importante. Chama a sua atenção para a gente olhar isso. Aqui, Jesus mostra que o importante, e esse é o ponto central, não é a gente saber, mas é a gente amar. É a gente poder amar de verdade. Isso que faz toda a diferença. Deus te abençoe. Fique aí conosco, nós vamos ver com mais detalhe cada um dos elementos da parábola. Até daqui a pouco.